ilhas. Chama-se Além Risco. É um projeto que pretende envolver as populações dos 14 municípios do Alentejo Central na plantação de 50 mil árvores nos aglomerados urbanos. A ideia é reforçar a adaptação face a ondas de calor cada vez mais frequentes. A iniciativa é promovida pela empresa Science Retreats, de Miguel Bastos Araújo, professor e investigador da Universidade de Évora, galardoado em 2018 com o Prémio Pessoa, um projeto Paulo Nobre que de resto já está no terreno. Miguel Bastos Araújo é biogeógrafo, investigador da Universidade de Évora, onde dirige a cátedra dedicada à biodiversidade. Foi Prémio Pessoa em 2018 e esta é uma biografia necessariamente bastante curta para um dos mais proeminentes cientistas da atualidade em Portugal. Estamos em Évora, é o ponto de partida para um dos mais recentes projetos liderados pelo Miguel Bastos Araújo. Chama-se Além Risco e pretende plantar 50 mil árvores nesta zona do Alentejo. Miguel Bastos Araújo, o que é que 50 mil árvores podem fazer pelo ambiente no Alentejo? 50 mil árvores é um ponto de partida, não é? Como sabe, eu tenho andado a fazer investigação há quase 30 anos, muito em torno de biodiversidade, em torno de alterações climáticas desde 2000, e esta primeira década do ano 2000 foi uma década em termos de investigação, uma década de diagnósticos. Agora já temos mais consciência Há mais consciência, e a segunda década, entre 2010 e 2020, grosso modo, foi uma década onde também se avançou já em termos de tecnologia, em termos de soluções, já não só a questão do diagnóstico, mas o estudo das intervenções que seriam necessárias para, por um lado, tentar reduzir essas alterações climáticas e, por outro lado, tentar favorecer a adaptação às alterações climáticas, caso elas ocorram e que vão ocorrer, não é? Portanto, agora estamos a entrar na terceira década. Uma década mais de ação. Preparação, exatamente, é uma década de ação, onde se pretende já começar a arregaçar as mangas, a colocar as botas e começar a resolver problemas. Bom, mas eu senti-me na necessidade de pôr em prática algumas das coisas que eu ando a escrever há muitos anos. E no concreto, este projeto, o Além Risco, é um projeto muito focado nas ondas de calor. Em termos de registro histórico, finais do século passado, tínhamos cerca de 3 dias de ondas de calor por ano no Alentejo Central. Em meados deste século vamos avançar, segundo os modelos, para cerca de 9 dias por ano de ondas de calor. Nós sabemos que o acumular de dias de calor torna muito difícil a vida de pessoas, nomeadamente aquelas que têm ou condições de saúde mais frágeis, ou pela idade, ou porque tenham comorbilidades, ou porque tenham condições sociais, vivam em casas, enfim, que não tenham condições de climatização, etc. Não é? Portanto, nós temos que preparar as cidades, temos que preparar o habitat humano para fazer face a essas ondas de calor. E o Além Risco pretende abordar um dos ângulos possíveis para melhorar a habitabilidade do ambiente urbano onde as pessoas vivem. É aqui que entram as tais 50 mil árvores. Exatamente. Quer dizer, o objetivo principal são, digamos, por um lado, é aumentar o número de espaços verdes. E qual é a lógica por trás disto? Bom, nós sabemos que áreas à sombra, como um coberto de arvoredo, podem ter cerca de menos 11 graus do que uma área ao lado ao sol. Uma cidade com, por exemplo, cerca de 40% do coberto vegetal pode ter cerca de 3 graus menos do que uma cidade que não tenha esse tipo de coberto. Portanto, isto, quando estamos em temperaturas nos 40, faz muita diferença. Esses graus podem ser a diferença para algumas pessoas entre a vida e a morte, não é? Onde é que se consegue aqui intervir plantando árvores? Que modificações é que são necessárias fazer nesta cidade? Évora tem um lado complexo, que é uma cidade de património da humanidade, muito consolidada, onde, digamos, há pouca margem de manobra para criar novos espaços verdes. Por isso temos que mobilizar, obviamente, as câmaras municipais da região, mas também as juntas de freguesia, as SPSS, portanto tudo que são organizações privadas e públicas que façam gestão de espaços, mas também os proprietários privados. E numa cidade como Évora, por exemplo, há muito jardim interior, enfim, há alguns jardins interiores onde nós podemos eventualmente convencer os proprietários a plantar mais 1 ou 2 árvores, e para isso vamos oferecer árvores. Uma segunda valência, e aí permite intervenções em Évora, por exemplo, vamos procurar densificar os espaços verdes existentes. Mas em Évora, por exemplo, fora de muralhas, há muito espaço onde se pode plantar, e nós já identificamos, temos uma avaliação preliminar já de uns 30 hectares de terreno público onde é possível fazer intervenções, e, digamos, isto é uma análise conservadora. Há muitos mais. Não seria difícil em Évora plantar umas 15 mil árvores.
Que tipo de árvores vão ser plantadas, Miguel Bastos Araújo? Esse é o lado mais estimulante e também difícil do projeto. Nós pretendemos favorecer, sempre que seja possível, espécies autóctones, só que é preciso entender que o jardim não é um habitat natural, o jardim é um habitat urbano, não é? Portanto, é um espaço onde as pessoas gostam de estar. Nós estamos num clima de mudança, vamos ter que reinventar os jardins, de modo a que não sejam muito consumidores de água, e também jardins que possam atrair outras valências, nomeadamente biodiversidade. A sociedade evolui e com isso evoluem os valores. Portanto, nós queremos contribuir para mudar a percepção do que pode ser um jardim e valorizar, sempre que possível, as espécies autóctones. A nossa meta é ter cerca de 80%, o que já seria muito radical, não é? Porque nós vamos pelos jardins do Alentejo e não temos de modo nenhum 80% de espécies autóctones, não é? Li algures que uma das preocupações teria a ver com a viabilidade dessas árvores, porque plantá-las é uma coisa, fazer com que elas sobrevivam e cresçam é outra, não é? Nós para já estamos muito preocupados em que as taxas de mortalidade após plantação sejam baixas. Estamos mais preocupados em intervenções, por exemplo, ao longo de ecopistas, portanto espaços que são periurbanos, onde não há uma estrutura montada de irrigação e onde não há uma garantia de uma equipa em continuidade a manter aquele espaço. Portanto, aí temos que pensar em abordagens, digamos, mais inteligentes. E temos duas soluções que vamos explorar e que já estamos, aliás, a explorar. Uma delas é, no ato de constituição do viveiro, portanto, o recipiente que recebe a planta é um recipiente com 4 centímetros de diâmetro e 70 centímetros de altura. Portanto, a raiz da planta estende-se durante 70 centímetros e quando é plantada com esse recipiente, que é um tubo de serapilheira, é plantado no chão com um buraco de 70 centímetros, portanto, a raiz já entra em profundidade. Nós vamos empregar pessoas de cá, do Alentejo, para fazer esses sacos de serapilheira, reciclados de sacas de café, portanto, economia circular a funcionar, emprego local para a confecção desses tubos, né? A segunda estratégia é uma estratégia que já era muito comum durante o Império Romano e que constitui basicamente em enterrar junto à raiz da planta uma bilha de água com água. Uma bilha de barro, não é? Portanto, e por porosidade do barro, a terra mantém-se úmida e permite, nos 2 primeiros anos de instalação da planta, que ela tenha ali um ambiente mais amigável. Apesar de estar calor lá fora, lá de baixo na terra está úmido e fresco. E mais uma vez vamos também envolver os oleiros aqui da região, pôr os oleiros a trabalhar também para o restauro ecológico e para a adaptação climática através de uma técnica que é muito antiga e que entanto se perdeu em Portugal, não é? Quando é que poderemos olhar para esta parte do Alentejo com estas 50 mil árvores? Isto é um projeto que é feito para os nossos filhos e os nossos netos, não é? Vamos plantar muitas árvores, a maior parte delas pequenas, porque não dá para comprar 50 mil árvores com 3 metros de altura. Isto vai ser um investimento para o futuro. O projeto é 2 anos, portanto, nós no final de 2 anos teremos plantado 50 mil árvores, mas não se vai ver logo o crescimento delas, não é? Portanto, isso é um processo lento. Agora, em todo o caso, eu espero que este projeto seja o princípio de um grande movimento de restauro ecológico, não só no Alentejo, mas por toda a Europa, em Portugal e por toda a Europa. E eu penso que vamos envolver muitas pessoas, não é? Vamos procurar envolver as escolas, vamos procurar envolver as comunidades locais nestes projetos. Portanto, não somos nós que vamos plantar 50 mil árvores, vamos envolver as pessoas para que tomem, digamos, posse e que se corresponsabilizem por esse espaço durante e após a plantação, não é? Portanto, eu penso que, enfim, este envolvimento de pessoas e esta magnitude de plantação que não tem precedentes, pelo menos assim, em ambiente urbano, cria os alicerces para continuar e que, de facto, tenhamos uma década de grande investimento em restauro para que depois, na década seguinte, se comecem a colher os frutos. Os frutos de um projeto que agora começa. Agradeço a Miguel Bastos Araújo pelas explicações sobre este projeto Além Risco, que prevê a plantação de 50 mil árvores no Alentejo Central. Miguel Bastos Araújo, professor e investigador da Universidade de Évora, galardoado em 2018 com o Prémio Pessoa. Este projeto, Além Risco, como ouviu, quer preparar as cidades e melhorar a habitabilidade urbana para enfrentar as ondas de calor cada vez mais frequentes.